Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Ciências Humanas e hoje nós vamos falar sobre o tema Brasil e a Nova Ordem Mundial. Nós vamos ver como que as consequências da abertura econômica, as consequências do fim da Guerra Fria, do mundo global, as consequências disso no nosso país. E teve muita consequência. Então, vamos para o slide? Pessoal, primeiramente eu preciso saber o que é essa nova ordem mundial, que vai começar ali, depois da queda do Muro de Berlim, depois do fim da União Soviética. Vamos ler juntos? Olha só, a nova ordem mundial significa o plano geopolítico internacional, preste atenção, que a partir de agora o nacionalismo, as questões nacionais vão ser deixadas de lado e as questões globais vão ganhar corpo, vão ganhar força, das correlações de poder e força entre os Estados nacionais após o fim da Guerra Fria. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o esfacelamento da União Soviética em 1991, o mundo se viu diante de uma nova configuração política. Isso mesmo, nós vimos que com a derrocada da União Soviética em 1991, o mundo comunista havia perdido a Guerra Fria com o mundo capitalista liderado pelos Estados Unidos. Então essa derrota da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, que representava esse mundo bipolar, esse mundo dividido entre capitalismo e comunismo, agora a gente começa a ver surgir essa nova ordem mundial. Uma ordem que já não prezava mais pelas fronteiras dos países, uma ordem mundial que vai defender a tese da unicidade dos países, um país sem fronteira, uma ordem mundial que vai ser caracterizada principalmente pelo uso das tecnologias, unificando esses países, essas tecnologias que não serão apenas meios de comunicação, mas também formas de transações financeiras. A partir de agora, essas transações poderão ser feitas por uso das máquinas, do computador, como hoje nós temos o celular, fazendo transações rapidamente. Então, tudo isso caracteriza essa nova ordem mundial. Esse mundo que vai surgindo depois do fim da Guerra Fria, depois do fim da União Soviética. Então, nesse momento, a gente vê surgir também a globalização, ou seja, um mundo global, onde os países não ficarão mais restritos apenas às suas próprias questões, a seus próprios interesses. No mundo global, nós vemos que os países, eles não somente podem, como eles precisam estar em constante conexão com todos os países do mundo. Hoje, é como dizia naquela propaganda do celular, um mundo sem fronteiras, um mundo em que as fronteiras nacionais vão ser desfeitas, as pontes vão ser construídas. Se antes nós tínhamos um mundo bipolar, um mundo dividido pelo Muro de Berlim, agora nós temos um mundo multipolar. E tudo isso chefiado, capitaneado pelos Estados Unidos. Então, o modo de produção capitalista, ele se torna predominante no mundo inteiro, dessa forma. A economia de mercado também começa a ganhar mais e mais força, começa-se também a se difundir a tese da não interferência do Estado na economia, as ideias liberais começam a tomar corpo entre os governantes. Nós vemos também nesse período a questão das privatizações. O Estado começa a abrir mão das suas empresas. Em vários países do mundo, nós vamos vendo esse processo de privatização. Ou seja, os serviços públicos começam a ser ou vendidos ou cedidos para a iniciativa privada. Então, empresas privadas agora começam a fazer contratos com o governo para participar desses serviços públicos. Então, o Estado, que até então era predominante no período da Guerra Fria, um Estado presente, determinante na economia, agora esse Estado começa a ceder espaço para a iniciativa privada. Inclusive, hoje em dia, nós temos em vários pontos do nosso país, vários estados estão fazendo essa proposta de parcerias público-privadas. É outra característica dessa nova ordem mundial, essa participação das instituições privadas nas decisões do poder público, prestando serviço também para o poder público. Como a questão
dos gastos públicos também começam a ganhar força entre os governantes, né? Eles precisam cortar gastos não somente para receber empréstimos de instituições financeiras como o FMI, mas também, né, para organizar o seu cofre, né, organizar o seu dinheiro, né, as suas finanças. Né? Então, essa nova ordem mundial começa também a fazer grandes exigências para os governantes. E no caso do Brasil, né, isso a gente vai começar a ver a partir da década de 1990, com o governo Fernando Collor de Mello. Né? Ele vai começar um processo bem interessante, que é a abertura da nossa economia. Né? Ele vai permitir que empresas estrangeiras, indústrias estrangeiras, venham para o Brasil, né, provocando uma concorrência muitas vezes desleal com as indústrias e as empresas nacionais, né, indústrias e empresas do país que não tinham a mesma tecnologia, não tinham a mesma estrutura que as indústrias, né, vindas de fora, né, elas tinham. Então, muitas indústrias, muitas empresas vão fechar por conta dessa entrada, né, de empresas estrangeiras em nosso país, tá certo? Então, outra característica também dessa nova ordem mundial é a unipolaridade. Né? A primeira expressão que pode ser designada para definir a nova ordem mundial é a unipolaridade, uma vez que, sob o ponto de vista militar, os Estados Unidos se tornaram soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país rivalizar com os norte-americanos nesse quesito. E é verdade. Os Estados Unidos, com a derrocada da União Soviética, se tornou um país hegemônico, né, um país dominante nas questões militares. Né? Quando os Estados Unidos entram numa guerra, eles entram mesmo para vencer, né, utilizando toda a sua tecnologia. Não é à toa que o orçamento militar dos Estados Unidos bate na casa dos trilhões, né, trilhões de dólares, né, por conta das tecnologias que são utilizadas, treinamento pessoal. Então, o governo norte-americano investe pesado no seu exército, né, nos seus militares, né, por conta dos Estados Unidos ser a maior potência do mundo, né, a maior potência capitalista, né, os Estados Unidos. Se nós temos essa unipolaridade, né, conectada com os Estados Unidos, nós vamos ter também a multipolaridade, né, que é uma segunda expressão utilizada, né, depois do fim da Guerra Fria. Lembrando que Guerra Fria é aquele combate, né, indireto entre Estados Unidos e União Soviética. Então, olha só, a gente aqui no slide, ó, o poderio militar não era mais critério principal a ser estabelecido para determinar a potencialidade global de Estado nacional, mas sim o seu poderio econômico, e até hoje é assim, né? A economia, ela tem um peso significativo, né? Se tem um país que é rico, né, esse país tem poder de decisão, né? Então, o capitalismo ele vai predominar, né, o modo de produção capitalista. E, além disso, nesse plano, né, novas frentes emergiram para rivalizar com os Estados Unidos, mas muitos desses nem têm chance, né, que é o Japão, que foi reconstruído pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, a União Europeia, né, e a China também. A China, sim, está rivalizando com os Estados Unidos nesse mundo pós-Guerra Fria, nessa nova ordem mundial. Então, pessoal, veja que essa nova ordem mundial, né, que nós vimos surgir depois do final da Guerra Fria, é uma nova ordem que busca, que tem, né, como predomínio dos Estados Unidos, né, a maior potência capitalista, e que hoje está rivalizando, né, com a China. Né, a China que tem um Estado ainda muito presente, muito forte na economia, porém, né, que permite, né, essas transações financeiras com outros países. Um deles é o Brasil. Então, o nosso país, inserido nesse contexto histórico, o nosso país ele vai demorar um pouco para entrar nesse eixo, né, da nova ordem mundial, por conta da falta de estrutura que o nosso país teve. Né? Hoje em dia, o Brasil já está mais equiparado com outros países desenvolvidos, né? Mas o Brasil demorou um pouco para desenvolver nesse ponto. Né, principalmente por questões ligadas, por questões ideológicas, né? Grupos defendiam a maior participação do Estado, grupos mais radicais que não queriam nenhuma interferência da iniciativa privada nos serviços públicos, enquanto que outros grupos defendiam justamente o oposto. Já que o Estado não teria condições de bancar, não teria condições de pagar, de pagar pelo oferecimento do serviço público, então deveria dar lugar para outras empresas fazerem. E hoje em dia isso é uma realidade, né? Hoje, se você vai, né, por várias rodovias do nosso estado,
você vê que tem pedágio, né? Ou seja, o governo dá uma concessão, né, para essas empresas poderem cuidar da rodovia. Um serviço que era para ser feito pelo Estado, né, o Estado então cedeu para empresas privadas realizar aquilo que deveria ser feito pelo Estado. Por isso que a gente passa no pedágio e paga muitas vezes um preço mais alto, né, mas, pelo menos na teoria, essas empresas deveriam pegar esse dinheiro cobrado, né, nos pedágios e aplicar, né, na conservação das rodovias, né, na melhoria também das rodovias. Então, essa realidade que nós temos de parcerias público-privadas, né, do Estado trabalhando junto com empresas privadas, né, vem dessa nova ordem mundial. Né, isso se estabeleceu, né, por muito tempo. E o Brasil, então, demorou para entrar nisso. Né, o governo Collor, que a gente vai ver mais especificamente na próxima aula, ele deu o processo de abertura, né, da nossa economia. E muitas empresas não estavam preparadas para essa abertura. E quando chegaram as empresas, indústrias internacionais aqui no Brasil, muitas empresas nossas fecharam as portas. Né? Muitas pessoas perderam seus empregos, perderam seus negócios por conta dessa concorrência, muitas vezes desleal. Então demorou um pouquinho para o Brasil enfrentar isso. Né? Mas foi somente na segunda metade da década de 90 que essas questões do neoliberalismo também, né, começaram a se fixar no Brasil, com a venda de empresas estatais, por exemplo, a telefonia, né, que até então era um monopólio do Estado, agora a telefonia tem várias empresas privadas que prestam esse serviço. Né? Então, o Brasil, mesmo um pouquinho atrasado, mas conseguiu, né, desenvolver o seu papel dentro desse contexto da nova ordem mundial. Tá certo? É isso aí, meus queridos. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima aula.